Você que está acompanhando a reforma do apartamento 2 em 1 e tá louco para ver como é que ficou pronto? Chegou o momento. Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e vim aqui mostrar para você como é que ficou esse apartamento da reforma. 2 apartamentos que se transformaram em um só. Vocês me ajudaram a escolher o nome, apartamento 2 em 1. A gente fez aqui uma série de vídeos que eu vou deixar todos linkados aí na descrição deste, caso você ainda não tenha visto. A gente tem uma playlist aqui durante a obra, demolimos paredes, fizemos muitas modificações aqui para transformar 2 imóveis em um apartamento grande. Então hoje chegou o dia de eu mostrar para você como é que ficou esse apartamento depois de pronto. Pronto mesmo, né, gente? A gente nunca consegue deixar, porque sempre tem mais alguma coisa para acrescentar, mais um quadro que a gente gostaria de colocar, mais uma luminária que faltou, mas eu resolvi mostrar porque ele está assim 99% pronto. Então acho que dá para você ter uma ideia de como ficou já gostoso e as pessoas já estão curtindo muito aqui, morando aqui dentro. Então a gente começa aqui por essa cozinha, que tinha aqui uma parede e aqui a porta da cozinha, e a gente demoliu essa parede, fizemos reforço estrutural, depois tapamos esse reforço com drywall e fizemos aqui uma península. Aqui antigamente era a pia do apartamento, demolimos, trocamos a pia para cá e fizemos essa península com fogão aqui e a coifa de ilha, uma coifa que tem frente para os dois lados. E a dona desse apartamento, ela gosta muito de cozinhar. Então, enquanto ela está cozinhando, ela está interagindo e conversando com as pessoas aqui, está de frente para as pessoas e não de costas. Isso era uma coisa importante para eles. Essa cozinha ficou assim, em U, né? Ela é mais do que ela é praticamente um C, ela fecha quase toda a extensão aqui, porque esse apartamento tinha uma área de serviço que nós dispensamos, demolimos e deixamos que a cozinha do apartamento de lá, a cozinha antiga, virasse então a área de serviço. Mas, como a gente nunca sabe o dia de amanhã, pode esse casal amanhã depois resolver vender esse apartamento e comprar uma casa, e suponhamos que essa venda seja mais difícil, por ser um apartamento grande, nós deixamos aqui uma espera atrás desse armário para uma máquina de lavar roupa. Então esse apartamento poderá ter uma lavanderia incluída nessa cozinha, caso isso seja necessário no futuro. Mas não é para isso que a gente fez a reforma, não foi nisso que a gente pensou, embora tenhamos tomado esses cuidados. Pensamos então nas necessidades deles agora. E essa cozinha ficou ampla. Aqui nós tínhamos a janela da cozinha e da área de serviço que ficaram integradas nesse espaço, ficou com muita iluminação. A gente colocou então esse revestimento em espinha de peixe aqui na parede. Essa torneira maravilhosésima, daquelas que a gente consegue desencaixar e fazer o que precisa com ela, que foi assim uma escolha da proprietária porque ela ama cozinhar, então a torneira era uma coisa bacana para ela, importante. Durante o projeto eu tinha aberto todo esse vão aqui, mas o engenheiro pediu que eu deixasse um espaço aqui. Então a gente faz uma limonada do limão. Ficou aqui então o espaço para a coleção que ela tem de copinhos e para os temperos e para outros utensílios que eles utilizam no dia a dia. Temos as portas de canto, porque nós temos 3 cantos nessa cozinha, como ela faz toda a volta, era necessário colocar essas dobradiças que abrem assim praticamente 180 graus. São dobradiças da Soprano que foram nossa parceira, foi uma das parceiras nessa nossa obra. Embaixo do forno a gente tem embaixo do cooktop a gente tem o forno a gás e temos também o forno de micro-ondas que ficou aqui. A gente tem ali gavetas, local para guardar os utensílios todos da cozinha. Optei por fazer a parte de cima em amadeirado e a parte de baixo nesse cinza chumbo escuro aqui. Por quê? Porque nós tínhamos muita iluminação aqui. Então eu podia arriscar um pouquinho numa cor mais escura que não ia escurecer o apartamento. Tem uma iluminação abundante aqui, aí dá para brincar um pouquinho mais com esse tom escuro. Você está vendo que em volta dessas janelas a gente tem um filete aqui de granito clarinho. Isso aqui, como o revestimento foi colocado em espinha de peixe, ficaria muito difícil fazer virar esse revestimento aqui com o ângulo de 45 graus. Então a gente optou
por uma questão de praticidade e para viabilizar também a mão de obra, em colocar essa moldura aqui de granito para fazer o acabamento dessas janelas aqui em relação a esse revestimento. Aqui essa porta é vazada, é um ripado e ela tem abertura em cada vão desses, porque ela precisa ventilar. Aqui dentro nós temos o aquecedor a gás. E aí como ficou, a gente precisava de espaço para as mangueiras desse aquecedor, tivemos que baixar o projeto original, inclusive eu pensava em alinhar aqui, mas não foi possível porque as mangueiras deles são um pouco longas. E aí sobrou um espaço e o pessoal aproveitou para colocar aqui os materiais de mate, de chimarrão, que são muito comuns aqui no Rio Grande do Sul. Garrafa térmica, cuia, bomba, enfim. Aqui em cima então ficaram armários com portas com o pivô, que a gente chama, que inclusive são da Soprano. E aqui no projeto então eu pensei em portas de vidro, para ter assim uma cristaleira, uma vitrine, colocar coisas do dia a dia, mas que também possa ser decorativo. Eu acho que a casa tem que ter a alma do morador. Então, assim, é um casal jovem que curte algumas coisas do mundo geek, o mundo nerd, digamos, de personagens. Eles curtem rock, então eles têm coisas que são do dia a dia deles e eu acho que tem tudo a ver. Eles amam a questão do Harry Potter também, então tem essa referência aqui. E eu acho que eles têm que colocar as coisas que eles gostam, afinal é a casa deles. Eu não sou aquela arquiteta que pensa assim, isso tá brega, isso tá... Eu acho que a casa tem que ter a alma da pessoa. Então a gente faz o projeto, mas o cliente tem a liberdade, afinal é a casa dele, de colocar os seus objetos de estimação. Esse revestimento a gente seguiu com ele na parede, mas ele não é toda a parede. Atrás dos armários, tanto em cima quanto embaixo, não tem. Para a gente não desperdiçar. Para que a gente vai desperdiçar um revestimento se ele não vai aparecer atrás do móvel? Então não há necessidade. Então a gente vem com ele até aqui e termina aqui, onde a gente tem um pilar, que a gente não pôde tirar, era uma coluna do prédio aqui que não dava para tirar. Aqui eu criei uma bancada um pouquinho mais baixa, com altura de cadeira normal, para aproveitamento então dessa integração da cozinha com a sala. Que podem ser feitas refeições rápidas, café da manhã, algum lanche, sem precisar fazer a mesa. Ainda não estão as cadeiras definitivas aqui, eles não conseguiram comprar assim toda a mobília e finalizar 100% do apartamento, falta cortina na janela, faltam essas cadeiras, faltam alguns itens ainda. Mas eu achei que valia a pena mostrar para você como está aqui, porque já está muito funcional. Então, saindo aqui da bancada, a gente tem a janela que era dessa sala, que era a sala de estar desse apartamento. Virou então a sala de jantar do apartamento grande. Eu propus aqui uma mesa retangular, eles preferiram uma mesa redonda. Acho importante, eles me consultaram durante a compra da mesa, no momento da compra. Acho importante que as pessoas também possam fazer adaptações na sua casa, né? E me perguntaram se cabia, a gente fez o cálculo aqui, cabia a mesa, eles preferiram então a redonda. Eu procurei fazer uma prateleira que fosse de um lado ao outro para unificar, para fazer, seria um elemento de união entre as duas salas, mostrando que a gente tem um móvel, no caso uma prateleira, que vem de uma até o final da outra. Ela é esse elemento de ligação. Aqui a gente tinha a porta desse apartamento, aqui era a parede, terminava o apartamento, e aqui tinha uma abertura do corredor que entrava para os 2 quartos e um banheiro. E ficou um pouco sem sentido ter duas aberturas, porque um corredor do lado do outro, os apartamentos são rebatidos, né? Então fechei aqui com drywall e coloquei esse ripado. Aqui ainda vão uns puffzinhos que podem ser puxados para dentro da sala quando vem mais visitas, ou podem servir também para calçar um sapato, alguma coisa quando a gente chega em casa. Então vão puffzinhos, aqui vai um espelho e aqui uma arandela, que ainda não foi colocada. Mas acho que dá para a gente ter uma boa ideia de como é que essa sala vai ficar num futuro próximo, porque ela está praticamente pronta. Vindo para cá, aquela parede que eu abri para unir os dois apartamentos, a gente tem a sala do apartamento que a gente não interferiu. Esse apartamento a gente não modificou. A única coisa que fizemos aqui, além das aberturas dos vãos, foi trocar o piso, porque o piso é um piso vinílico que vem da outra sala até aqui e depois entra em todos os quartos, é o mesmo piso em todo o apartamento. A gente achou importante fazer isso, rodapé também e tal, para ficar o apartamento todo com uma cara só.
Nós não fizemos reformas nesse apartamento, então tanto o banheiro quanto a cozinha são antigos. A cozinha virou a área de serviço, não tem mais geladeira, enfim. E aqui na sala, então, já era aqui a sala deles, permaneceu, a gente acrescentou então essa prateleira. O sofá ainda é o mesmo, ainda tem coisas para modificar aqui, eles tinham já esse lustre, tinham a poltrona. A gente deu uma rearranjada aqui, mas não interferimos muito aqui em termos de móveis, porque a concentração era na reforma do apartamento e transformar no uso de 2 apartamentos sendo um só. Outra coisa que eu fiz para dar uma unidade para esses 2 apartamentos foi colocar as 2 portas de entrada, tanto a de serviço quanto a porta principal, todas na mesma cor, e elas ficaram mimetizadas com essa parede. Eu pintei a parede num azul jeans, as portas também e um pedacinho do forro aqui na entrada, criando aqui uma sensação de um hall de entrada. Nessa parede aqui é onde era a cozinha do outro apartamento, que virou agora então a lavanderia e o depósito, o lugar para guardar coisas e tal, que eu nem vou mostrar para você, porque ele não foi feita uma reforma aqui e tem aproveitamento de móveis e tal. Mas trocamos as portas, todas as portas desse apartamento também, para ficar de uma maneira uniforme, e as fechaduras da soprano, né, gente, que não posso deixar de falar porque são lindas. Agora que a gente já viu a sala e a cozinha, toda a parte da entrada desse apartamento, vamos para os quartos. Vamos dar uma olhada nos 4 dormitórios nesse apartamento. O que a gente fez? Essa circulação era do apartamento mais antigo que eles moravam e que a gente não reformou, apenas trocamos as portas e o piso, como eu já falei. Então, o banheiro, que não mexemos. Aqui temos um quarto, que é o home office deles, que também eu tenho um vídeo lá no canal mostrando o que foi feito nesse home office. Coisas simples, toques super simples. Vai lá e acompanha que você vai ver como é que ficou. E ali a gente tem o antigo quarto do casal, que hoje é um quarto que ainda não está arrumado, talvez seja um quarto de uma futura criança, não se sabe ainda, é um quarto que hoje ainda está com uma baguncinha ali, que sobrou as coisas da obra, ainda estão organizando. Entrando para cá, a gente tem o terceiro quarto, que é o quarto do casal, a suíte. Aqui nós temos a porta do banheiro e eu também falo a respeito dessas portas no vídeo que eu gravei só sobre posição de portas. O que a posição das portas pode fazer com um projeto arquitetônico? Pode mudar o fluxo, pode permitir mais aproveitamento de espaço. Vai lá, dá uma olhadinha lá que o vídeo está muito interessante. Vai estar na descrição desse vídeo aqui também. Então, viemos aqui para esse corredor. Essa parte do fundo é uma parte que era a antiga passagem, não fazia sentido deixar 2 passagens para cá. Ficou um fundo ali com um espelho, enfim. Nós temos aqui a parede. E quando chega aqui, nós temos o drywall, que fechou a porta desse quarto para o corredor, transformando esse quarto num closet que liga o banheiro ao quarto casal. Ficou uma suíte master aqui. Aqui a gente tem a cama do casal e tem um banco que se aproveitou, um banco que eles já tinham. E é um banco muito útil para a gente. Essas camas geralmente hoje em dia são mais altas, para a gente amarrar um tênis, uma coisa assim. Então fica muito mais agradável, muito mais funcional a gente sentar num banco um pouco mais baixo para calçar um sapato, para amarrar um tênis. E esse banco está um pouquinho judiado, eles quiseram aproveitar, mas em cima aqui a ideia é colocar um futon. E a cama, a cabeceira da cama, a gente fez em ripado. As mesinhas de cabeceira, por enquanto, estão sendo aproveitadas as que eles já tinham. E aqui fizemos um ripado amadeirado com a arandela embutida, a gente deixou lá na parede, à espera já. E a arandela embutida aqui para leitura, enfim. E esse ripado, ele conversa com o ripado que tem na parede oposta à cama, que é uma parede toda ripada, onde vai ter uma TV, uma estante, um rack embaixo. Aqui, como eu estava dizendo, esse quarto virou uma suíte master, que é o quarto, mais o closet, mais o banheiro. Para isso, abrimos essa porta. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, mostrando já esse closet, mostrando um vídeo sobre portas também. Vou deixar tudo linkado lá embaixo para você dar uma olhada. Então, a gente entra aqui no quarto, sai do quarto e entra aqui no closet. Um closet que era um dormitório, então tem uma janela ampla. Entra sol, tudo de bom aqui. Sai desse closet, então entra aqui no banheiro da suíte, que era o antigo banheiro do apartamento.
Então criamos uma porta de correr que vai para trás do armário aqui para não ocupar espaço. E aí se entra aqui nesse banheiro que virou então o banheiro da suíte. A Soprano, como vocês sabem, é nossa parceira na obra aqui do apartamento 2 em 1. E eu tô aqui dentro do closet do apartamento e convidei o Alisson, que é da unidade de móveis da Soprano, acessórios para móveis, para vir nos explicar aqui um pouquinho como é que funciona esse mundo aqui da marcenaria. Hoje a Soprano ela fornece tudo o que tu precisa hoje para montar um móvel, exceto, obviamente, as placas de MDF. Então, quando a gente pensa em um móvel montado, desde aquele acessório que tu usa para unir as chapas de MDF, até a ferragem que tu usa como uma dobradiça, ou uma fechadura, obviamente, para trancar o móvel, a Soprano atua, a Soprano consegue te fornecer. Para a reforma do apartamento, o que nós trouxemos? As nossas fechaduras digitais. Nós trouxemos dois modelos, o modelo 1701 e o modelo 1703. A diferença entre eles é bem simples. O modelo 1701 é um modelo mais compacto. Quando eu tenho um móvel menor e eu preciso de uma fechadura, obviamente, menor para acompanhar toda essa marcenaria. Então ela tem um puxador na borda, eu consigo ainda usar a fechadura, além de tranca, como um puxador para abrir o móvel. E a 1703, ela é uma fechadura um pouquinho maior, e aí eu não tenho o puxador, mas eu tenho todos esses outros requisitos. Usando essas fechaduras, eu dispenso a necessidade de usar chave física, e aí com uma senha numérica, programada por mim, enquanto usuário, eu uso a fechadura, eu programo a minha senha, eu digito uma senha na fechadura, ela reconhece a senha corretamente e permite a abertura. Nós trouxemos para a reforma as nossas dobradiças. Nessa reforma, nesse caso, as nossas dobradiças de inox. Então a gente está falando de uma dobradiça com alta resistência à oxidação. A gente recomenda para regiões litorâneas uma dobradiça de inox da Soprano, justamente por conta dessa resistência. Sim, porque não vai oxidar, não vai enferrujar. Isso, perfeito. Eu consigo instalar ela em gavetas de cozinha, onde eu tenho tempero, por exemplo, que o tempero, por incrível que pareça, ele também agride a ferragem. Consigo instalar numa lavanderia onde eu tenho produto químico. Então, a dobradiça inox ela tem esse valor para essas instalações mais de alto padrão. Além disso, a gente ainda tem as gavetas. Né? Isso. E os tipos de dobradiça, corrediça. Isso. Os tipos de corrediça que tem para gaveta. Para a reforma do apartamento, a gente trouxe as corrediças ocultas. Corrediças ocultas ou as corrediças invisíveis. São corrediças em que eu instalo embaixo da minha gaveta, ou seja, quando eu estou com a gaveta aberta, eu não consigo enxergar nenhuma ferragem, e aí eu tenho a impressão, ela te dá a impressão de que a gaveta está flutuando, mas na verdade a corrediça está toda por baixo do móvel. Não dá para enxergar. Não dá para enxergar, justamente. Nesse caso, a gente trouxe as corrediças soft closing, que a gente chama, que é o fechamento suave. E a gente tem também um cofrezinho que vocês trouxeram, né? Isso aí. Que é o nosso último lançamento, inclusive, um cofre digital, que eu tenho acesso dele através de uma senha numérica, um cofre todo construído em aço, onde eu vou, por mais que ele seja um tamanho compacto, eu instalo ele dentro de um móvel, fixo ele e eu tenho a segurança total dos meus pertences, joias, dinheiros em espécie, ou esses objetos que eu preciso manter eles guardados com uma segurança mais elevada. Eu te agradeço muito, Alisson, por ter vindo bater esse papo aqui com o pessoal. Então, muito obrigada pela presença aqui, por bater esse papo conosco e pela Soprano aí, pela parceria nessa obra do apartamento. Excelente, eu que agradeço o convite. Espero que você tenha gostado das soluções que nós encontramos para transformar esses dois imóveis em um só. Agradeço sua presença até aqui e
Se você ainda não assistiu aos outros vídeos da série, dá uma olhada lá, que a gente vai deixar tudo lá embaixo. Um beijo, uma ótima semana. Tchau!